referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com José Olímpio da Veiga Pereira, realizada em 21 de maio de 2024. Zé Olímpio, bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar do programa de História Oral. Para a gente começar, gostaria que o senhor fizesse sua autodescrição, por favor. Perfeito, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou homem, branco, uso óculos, sou careca, estou trajando um terno azul com uma camisa branca. Perfeito, obrigada. Então, a nossa entrevista ela é dividida em 2 blocos. A gente tem um primeiro bloco que a gente vai te conhecer melhor, são perguntas mais pessoais, e o segundo bloco que é sobre o seu histórico profissional. Perfeito. Para a gente começar, onde o senhor nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro, na Casa de Saúde São José, no Maitá. Legal. E como era composta a sua família? Minha família, eu sou o primeiro filho de uma família de 4 irmãos. Meu pai e minha mãe eram também cariocas, também nascidos no Rio. Meu pai já se foi, minha mãe está viva. E como foi a sua formação escolar? Onde o senhor estudou? Onde se graduou? Eu estudei em 3 escolas. Comecei numa escola chamada Internato São Patrício, depois mudei para uma outra escola chamada Instituto Souza Leão e finalmente fiz o ensino médio num colégio chamado Colégio São Vicente de Paulo. E depois a graduação? Na graduação eu sou formado em Engenharia Civil pela PUC do Rio de Janeiro, pelo Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde eu me formei em 84. E aí mais tarde, em 88, eu fui para fora, fiz um mestrado em Administração de Empresas na Harvard Business School. Então eu sou formado em Engenharia e tenho um MBA pela Harvard Business School. E, assim, do seu círculo, né, das pessoas que conviviam com você, da sua família, tinha alguém que já tinha envolvimento com o mercado financeiro, mercado de capitais? Curiosamente, não. A minha família é uma família de editores. Meu avô era editor, meu pai era editor também. Meus 2 irmãos acabaram seguindo esse caminho. Meu avô materno e minha família materna eram de engenheiros. Eu acho que talvez por isso que eu fui fazer engenharia. Então, eu não tive, assim, crescendo, não tive familiaridade com o mercado de capitais e com finanças. Fui descobrir isso mais tarde. E como que se deu essa entrada? Olha, ao me formar em engenharia, eu tinha uma certeza na vida, que eu não queria ser engenheiro. E eu era ambicioso, queria crescer, queria ganhar dinheiro. E aí, em uma conversa com um amigo do meu pai, para me orientar, que era o Jeffrey Greenman, que ele também foi o criador da Bolsa Brasileira de Futuros, ele me falou sobre o mercado financeiro, das oportunidades do mercado financeiro, e me falou de 2 grandes instituições, uma que era o Garantia e outra que era o Pactual, que em 84, no final de 84, era uma dissidência do Garantia. E aí eu fui entrevistar no Garantia, no início de 85, e fui aceito para trabalhar lá. E aí começou a minha jornada no mercado financeiro. Legal. E então o senhor entrou em 1985, é isso? Isso. Eu comecei a trabalhar no Garantia no dia 4 de março de 1985. Legal. E ao longo desse tempo, quais foram os cargos que o senhor ocupou e quais eram as principais responsabilidades? Olha, eu entrei como analista de investimento. E aí tive o privilégio de trabalhar na época. O meu chefe era o André Lara Rezende, que era o responsável pela Bolsa do Garantia. E foi uma experiência fantástica. E logo depois eu fui promovido a gerente de underwriting, que na época, mercado de capitais, o chamado Equity Capital Markets, o ECM de hoje, na época chamava underwriting. E a mecânica era muito diferente da de hoje e eu fui trabalhar lá. Então tive uma ascensão rápida para isso, como era típico do Garantia, que, enfim, pegava as pessoas e botava no fogo, dava oportunidade para ver se ia ou não.
Aí eu fui muito bem em 86, mas em 87 o mercado fechou, foi uma época muito difícil, e aí eu me dei conta que faltavam ferramentas, que a faculdade de engenharia, e eu fiz vários cursos da engenharia de produção também, apesar de não ter me graduado com esse título, era uma área que eu gostava mais. E aí eu achei que valia a pena fazer um MBA. Aí eu apliquei para o MBA e fui aceito em Harvard no início no início de 88. Então trabalhei no Garantia até 88 e aí eu fui fazer o MBA. E no retorno? No retorno, aí eu tive uma experiência muito interessante, porque no trabalho de verão, eu fiquei em Nova York trabalhando por um banco chamado Bankers Trust, que não existe mais, que foi comprado lá atrás pelo Deutsche Bank. Então, tive uma experiência lá fora, trabalhando no Bankers Trust em Nova York, foi uma experiência muito rica, mas ao voltar, o Garantia me fez uma oferta e eu, então, voltei para trabalhar no Garantia. Aí, já não mais na parte de underwriting, mas na parte de créditos estruturados. Tá? Então, que também foi uma experiência muito rica, vendendo operações de crédito, derivativos, etc. Hoje o senhor é CEO do Safra, né? Eu sou CEO do Banco J Safra, que é o braço de atacado do Grupo Safra, do Grupo J Safra no Brasil. E quais são os principais desafios assim, que o senhor enfrenta no cargo? Como que se deu essa evolução de carreira? Olha, essa foi... Talvez valha a pena voltar um pouco para trás, porque eu, em 91, percebi que o mercado de capitais estava mudando, que você tinha a criação do famoso anexo 4, da 2689, e que permitia a estrangeiros virem operar no nosso mercado, comprando e vendendo ações sem período mínimo de permanência e sem tributação. E aquilo foi um mecanismo revolucionário, porque ele trouxe para o Brasil, trouxe para a nossa Bolsa um investidor estrangeiro. E aí, uma outra coisa que eu tinha aprendido lá no meu MBA é que as ofertas de ações lá fora eram feitas sobre o regime de book building, ou seja, trabalhando a partir de uma faixa, você colhe as indicações de demanda e você, então, precifica as ofertas. O que era muito diferente da maneira como eram feitas as ofertas até então, que eram todas feitas no regime de garantia firme. Então, as instituições, em geral, corriam um risco enorme nas ofertas de ações. Aí eu propus ao banco recriar a área de Corporate Finance / Underwriting, porque nós, em paralelo, tínhamos plantado uma semente, o Garantia tinha plantado uma semente para atrair o investidor estrangeiro, e então nós criamos a distribuição, por um lado, que era comandada pelo Roger Wright, e aí eu fiquei comandando a área de finanças corporativas, que era responsável por originar e estruturar as operações de ofertas de ação. Eu fiquei nessa função no Garantia até o início de 98. Aí, quando eu percebi que o Garantia estava provavelmente buscando ser vendido, eu decidi sair, e aí fui contratado por um banco norte-americano chamado Donaldson, Lufkin & Jenrette, DLJ, que era um banco de investimento que tinha atividade de banco de investimento e private equity também. E aí eu vim chefiar o escritório deles aqui no Brasil, atividade que fiz durante 3 anos. Basicamente, naquele momento, foi um período de seca de ofertas de ações. Enfim, eu fui para lá no início de 98 e as ofertas de ações só foram voltar em 2003. Então, a gente se dedicava muito a fusões e aquisições lá.
E aí, finalmente, no final de 2000, o DLJ foi comprado pelo Credit Suisse, que nessa altura tinha comprado o Garantia também, e aí eu não voltei. Aí eu fui para o Citigroup, na época chamava Salomon Smith Barney, que era o banco de investimentos do conglomerado Citigroup, hoje chama Citigroup Global Markets, mudou, e fui liderar as atividades deles aqui no Brasil. Foi uma experiência riquíssima, eu fiquei lá 3 anos, quando então, no final de 2003, eu fui convidado para voltar, fui convidado pelo então presidente do Garantia, o Antônio Quintela, a voltar para o Garantia, DLJ, Credit Suisse, porque no fundo era tudo a mesma coisa, para liderar a área de Investment Banking. E aí, coisa que eu fiz de 2004 até 2010, quando então eu assumi a responsabilidade pelo banco de investimento, e aí no meio do caminho o Credit Suisse tinha comprado a Hedging Grifo, então tinha se estabelecido com um private bank forte também. Aí em 2010 eu estava coliderando a área de banco de investimentos, e aí em 2012 eu fui apontado como substituto do Antônio Quintela como presidente do Credit Suisse aqui no Brasil, função que eu exerci até o final de 2021, tá? Então, assim, tive aí uma experiência ampla de liderar essa organização que tinha, digamos assim, várias áreas, vários produtos. Depois da minha saída do Credit Suisse, eu tirei um sabático e pensando no próximo passo. E aí fui convidado pelo Grupo J. Safra a liderar o banco de investimentos, ou digamos, o banco de atacado, e achei um desafio legal. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do mercado, e aí então eu estou lá nessa função desde janeiro do ano passado. Estou quase há 1 ano e meio. E ao longo da sua experiência, assim, o senhor já falou alguns, né? Mas tem algum projeto específico que foi especialmente marcante para você durante a sua carreira, que foi importante? Olha, tem sim. Talvez a oferta de ações mais marcante foi a abertura de capital da Renner. Porque quando eu cheguei no Credit Suisse, o Credit Suisse estava com um mandato para vender a Renner, um mandato que a JCPenney tinha feito, era um mandato de fusões e aquisições. E aí, ao a gente olhar os interessados na Renner, eles estavam oferecendo preços muito baixos. E aí a gente olhou para o mercado de capitais, que nessa época já começava a florescer, o mercado de capitais, digamos, depois de um período de 98 até 2003, ele teve fechado. E aí, a partir de 2004, com a oferta da Natura, da Gol, enfim, da CPFL, ele começou a reabrir. E aí a gente, então, olhou para o mercado e virou e disse assim, olha, por que nós não vendemos, em vez de vendermos a Renner para um comprador, por que nós não criamos uma corporação? Por que nós não vendemos a Renner para o mercado? E aí trabalhamos junto com uma empresa, com o Galó, que comprou esse projeto, porque esse projeto só era viável se o Galó continuasse liderando a empresa. E aí o Galó topou esse modelo, topou continuar, e aí construímos a 4 mãos o conselho. Pensamos quem devia estar no conselho naquela época. Isso em 2004, a gente já pensava na importância de uma mulher no conselho. Então, a Glória Calil foi convidada, que também era uma pessoa de moda, a participar do conselho. E aí a operação foi muito exitosa. Não só o IPO saiu muito bem, como a performance da Renner nos anos subsequentes foi um espetáculo. Então, também foi uma coisa interessante. Uma outra operação interessante também, que eu acho que tem a ver com vocês, que foi a fusão da Bovespa com a BMF, que aconteceu no início de 2009. Não, desculpa, no início de 2008.
tanto a Bovespa quanto a BMF tinham aberto o seu capital em 2007. Nós, no Credit Suisse, fomos responsáveis pela abertura de capital, tá, junto com a Goldman Sachs, mas nós dois estávamos lá, fizemos a abertura de capital e já havia, digamos, um sentimento que a fusão era inevitável, mas que para você negociar a relação de troca das ações, era importante você ter uma referência de mercado. Então, a Bovespa abriu capital, foi um enorme sucesso, foi o maior e mais bem-sucedido a abertura de capital de 2007. A BMF também abriu o capital e aí as duas começaram a ter referência de mercado. Então, aí em janeiro de 2008, a gente falou com a Bovespa e disse, olha, pronto, já tem referência, está na hora da gente então começar a conversar sobre essa fusão. E aí ela acabou aconteceu rapidamente, se não me engano, em março, a gente anunciou a operação de fusão criando a BMF Bovespa. Eu acho que essas duas operações são muito importantes, são muito emblemáticas. Tem uma outra operação também que me marcou muito, que foi a venda da Amil para a United Health em 2012, que foi uma operação gigante, foi até então um dos maiores investimentos privados norte-americanos aqui no Brasil. E a gente assessorou a família Bueno na venda, que aconteceu com grande sucesso. Então foi uma outra, assim, das, digamos, dezenas, se não mais de 100 operações que eu fiz. Eu acho que essas três são muito marcantes. E uma outra também, que eu acho que vale a pena mencionar, que foi o IPO da Localiza, em 2005. Foi um IPO difícil e um IPO relativamente pequeno. Na época vendeu-se mais ou menos 100 milhões de dólares e a empresa valia 300 milhões de dólares. Vendeu-se um terço da empresa. E o IPO vai fazer 20 anos no ano que vem. E nesses últimos 20 anos foi o IPO mais bem sucedido, onde os investidores mais ganharam dinheiro nesse tempo todo. Agora falando um pouco sobre a conjuntura política e econômica do final dos anos 80 e começo dos anos 90, o senhor pode nos dizer como as medidas econômicas da era Collor e depois do Plano Real, e voltando um pouco lá da época do Sarney, também influenciaram o mercado financeiro e o mercado de capitais? Olha, eu acho que a era Collor foi um divisor de águas no mercado de capitais. E eu acho que a diferença é que o Brasil ainda estava em moratória na década de 80, então assim, você não tinha participação do capital estrangeiro vindo para cá. E aí, finalmente, no início dos anos 90, você teve a renegociação da dívida brasileira. Então, você teve toda a transformação da dívida nos bonds, nos C-bonds, nos IDUs, enfim, em todos esses outros títulos que foram renegociados. E, com isso, o Brasil se abriu ao capital estrangeiro. E, diferentemente do México, onde essa abertura se deu via emissão de ADRs na negociação na Bolsa Americana, a gente demorou a fazer as privatizações aqui no Brasil. Então, o capital estrangeiro já viu muitas oportunidades e, na época, por exemplo, a grande empresa, a grande vedete do mercado era a Telebrás, então, que era a holding de toda a telefonia aqui no Brasil, que só vai ser privatizada em 98. Então teve aí um tempo grande entre isso. Então, o capital estrangeiro, e aí, como eu tinha falado antes, você, na regra de investimento estrangeiro, você tinha a 2689, que era a resolução que normatizava isso, você já tinha
diferentes modalidades para investimento aqui no Brasil, mas sempre sob a forma de fundo aberto, fundo fechado, carteira administrada, com período de permanência mínima, necessidade de diversificação. E aí, com a vinda do anexo 4, que foi o último, e com essa permissão do investidor vir para o Brasil, para a nossa bolsa, o investidor institucional, vir para o Brasil, operar aqui, não ter necessidade de período mínimo, isso revolucionou o mercado. E, ao mesmo tempo, o Brasil voltou a ser capaz de captar dinheiro no mercado de dívida. Então, um outro fenômeno paralelo foi uma grande emissão de bonds de empresas brasileiras no mercado estrangeiro. Então, assim, a era Collor é um divisor de águas na história do nosso mercado de capitais. Né? E ela marca também, e eu acho que é importante, a renegociação da dívida externa brasileira. Quando isso termina e quando, enfim, vira-se essa página, o Brasil volta a se abrir para o mundo e volta a buscar capital externo. E o senhor consegue esquematizar dessa forma os impactos do Plano Real? Não, o Plano Real foi fundamental. Eu acho que, quer dizer, eu vivi o Plano Cruzado em 85. 85 não, 86. O Plano Cruzado foi em fevereiro de 86. Eu acho que muitas lições foram aprendidas no Plano Cruzado sobre o que não deu certo. E aí, na implementação do Plano Real, que foi brilhante, criou-se o mecanismo da URV, que permitia a transição entre uma moeda e a outra, fazendo com que os preços relativos se ajustassem. E, finalmente, nós conseguimos, quer dizer, o Plano Real está comemorando esse ano 30 anos. E é um marco, porque nós saímos de um regime hiperinflacionário para um regime onde a nossa meta de inflação é 3% ao ano, né? E que era uma coisa inimaginável até então, e que nós conseguimos alcançar. Como foi a criação do novo mercado e as principais consequências para o mercado de capitais? Muito interessante a pergunta. O novo mercado, você, assim, a partir de no final de 97, você tem uma sucessão de crises mundiais. Você teve a crise da Ásia em 97, depois você tem a crise da Rússia, aí você tem em 2001 o apagão aqui no Brasil. Então, o mercado de capitais ficou fechado muito tempo e percebeu-se durante esse período que você tinha que aprimorar as regras, que havia que as regras, digamos assim, não estavam adequadas às demandas dos investidores. E aí você teve duas atuações em paralelo: a criação do novo mercado pela Bovespa, que foi digamos, uma revolução e foi super bem recebida pelos investidores, a ponto de que na reabertura de mercado, fazer parte do novo mercado era uma exigência, que só não podia ser cumprida quando você tinha algum impedimento regulatório. Mas ainda assim, mesmo quando você tinha ações preferenciais sendo negociadas, você tinha as regras do novo mercado para proteger os investidores em vários aspectos. O principal deles era o direito de vender em conjunto ao mesmo preço numa transferência de controle. Então você teve esse movimento, que foi super importante, e em paralelo você teve pela Anbid a criação do Código de Autorregulação de Ofertas Públicas, onde o próprio mercado se impôs um nível de escrutínio e de informação ao investidor parecido com o que era feito no mercado exterior. Então, assim, você depois, a CVM, mais tarde, ela publica a Instrução 400, que basicamente institucionaliza digamos, define essas regras. Mas o Código de Autorregulação das Ofertas Públicas que a Anbima fez já antecipava isso. Quer dizer, era o próprio mercado reconhecendo
que a qualidade das informações prestadas pelos emissores até então, ou que era requerido pela regulamentação até então, era insuficiente e muito aquém do que se via nos mercados desenvolvidos. Então você teve esses dois movimentos que eu acho que foram assim fundamentais para essa transformação do mercado. E a partir daí, a partir de 2004, você vê um número de anos em que as ofertas só foram crescendo. Então, em 2004 foram 7 IPOs, 2005 foram 10, 2006 foram 29, e em 2007 nós fomos o terceiro maior mercado do mundo em oferta de ações. Tá? Mas mesmo assim, 2009, 2010, 2011, você continuou a ver um mercado bastante ativo. Tá? Aí, a partir de 2013, você teve atividade também, aí voltamos a passar por um ciclo de seca. Tá? Em 14, 15 e 16, a gente viu a atividade cair muito para finalmente, então, a partir de 2019, ela voltar a subir num ciclo parecido com o que a gente viu lá atrás, em 2007. Uhum. E, ao longo do tempo, o senhor consegue perceber uma mudança no perfil dos investidores? Olha, eu acho que você, na primeira década do século, a grande maioria dos investidores era estrangeiro. Então, as ofertas eram colocadas 70% das ofertas iam para investidores estrangeiros. Mais recentemente, a gente viu, principalmente com a grande queda da taxa de juros e a popularização mais do investimento em ação, uma participação muito maior da pessoa física. Tá? Então, essa é uma diferença. E nas ofertas de hoje, os estrangeiros não são mais preponderantes, na média. São importantes, mas você tem uma participação de investidores institucionais locais e pessoas físicas muito maior do que havia. Como o senhor vê a evolução do mercado de capitais e quais são as tendências para o futuro? Olha, nós estamos passando de novo por um ciclo de seca. Tá? Nós estamos aí entrando no terceiro ano quase de não haver aberturas de capital. Isso eu acho que é fruto de dois fatores. Primeiro, que a onda de abertura de capital que terminou em 21, 19, 20 e 21 foi muito mal sucedida. Ou seja, um percentual pequeno de todas aquelas empresas que vieram a mercado negociou ou está negociando acima do preço do IPO. Você tem um número grande, 75%, está abaixo, e algumas com mais de 80% de queda. Então, assim, o mercado ficou, de uma certa forma, o mercado investidor ficou, de uma certa forma, machucado. Ao mesmo tempo, com o aumento das taxas de juros que a gente viu a partir de 21 e, principalmente, com o advento desses instrumentos de renda fixa isentos, você criou digamos, um desestímulo para o investidor voltar para a Bolsa, porque se ele pode investir o capital dele em juro real mais 6, 7%, isento e correndo baixo risco, a propensão dele investir em ação é muito menor. Tá? Então, agora, assim, eu vejo que nós estamos num ciclo de queda de juros, que isso deve voltar a aumentar. Achávamos que esse ciclo ia ser mais acentuado, agora parece que não vai ser. No final do ano passado estava todo mundo animado com as quedas de juros internacionais, que afetam muito a gente, né? E também a gente está vendo que não vai ser tão rápido quanto todo mundo esperava. Mas eu acredito que na medida em que caiam os juros internacionais e, consequentemente, os juros brasileiros, você volte a ter um interesse maior em bolsa. Você hoje tem ações muito baratas na nossa bolsa também. Então, eu acho que isso pode voltar a animar o investidor a vir para a bolsa. O que nós temos visto recentemente é um número de resgate grande nos fundos de investimento em ações,
digamos, uma presença do estrangeiro cada vez menor saindo, o que, enfim, gera o que a gente está vendo hoje. E agora falando um pouco sobre a evolução da tecnologia, né? Quais foram as principais transformações sentidas por você no desenvolvimento das suas atividades ao longo do tempo? A tecnologia impactou o nosso negócio de forma incrível, né? Assim, a velocidade com que você se comunica, digamos, o advento dos mecanismos de vídeo, comunicação via vídeo, né? Quer dizer, não fosse a tecnologia, você não teria conseguido, durante 2021, na pandemia, ter se comunicado com investidores como se fez. A dinâmica até dos roadshows mudou, né? Porque isso era feito presencialmente, com viagens, com visitas, etc. Isso passou a ser feito via plataforma digital. Né? Eu ia dizer via Zoom, mas tem vários concorrentes via, enfim, Zoom, Teams, Google Meets, enfim. E a velocidade também eu sou da época do fax, eu sou da época do telex, entendeu? Então, assim, a tecnologia teve um impacto absurdo na maneira de fazer negócios, gerando aumento de produtividade inacreditáveis, com os quais a gente nem sonhava. Sim. E agora retomando um pouco, né, a questão da pandemia, assim, quais foram as consequências disso para o negócio e como foi a adaptação das atividades? Né? O senhor já falou um pouco em relação à transmissão das informações por vídeo e tal, mas como foi essa adaptação e quais foram os impactos, as consequências? Olha, eu acho que, enfim, aprendeu-se naquele momento a trabalhar remotamente, coisa que ninguém nunca pensava, né? Então, assim, conseguiu-se trabalhar, fazer negócio de forma remota. Isso tem vários aspectos positivos, mas eu acho que também chegou-se à conclusão que o totalmente remoto, tem custos, também custos de baixa integração, troca de experiências, formação de cultura, mas, pelo menos, durante a pandemia, a tecnologia salvou. A tecnologia permitiu que as coisas acontecessem e não parassem. E aí, depois de um primeiro momento de muita preocupação e de mercado despencando, a injeção de recursos que os governos fizeram na economia global levou ao rally de 2020 e 2021 que a gente assistiu e, obviamente, seguido pelo volume enorme de ofertas. Agora, voltando a falar, né, sobre os IPOs, sobre os processos de fusões e aquisições das empresas, qual que é a função dos bancos nesse processo? Olha, o banco, eu acho que é um agente fundamental nesse processo, ele agrega muito valor. Você fazer uma oferta sem intermediação de uma instituição financeira é praticamente impossível. O banco organiza as informações, treina os representantes da empresa a como se comunicar da melhor forma. O banco ajuda a posicionar a história de investimento, tá? E, enfim, é o grande, digamos assim, assessor para que o processo corra da melhor forma possível. Você, no meio do caminho, quer dizer, ajuda na precificação, quer dizer, então o banco é um agente de capital. Então ele está no meio entre quem precisa de capital e quem tem capital para investir. Então ele conhece os dois lados e tenta, da melhor maneira, conciliar o interesse dos investidores com o dos emissores. Tá? Então isso é você vê que já se tentou fazer listagens diretas, assim, pulverizando, e esse modelo não pegou. Tá? Então, o modelo, mesmo nos mercados desenvolvidos, você ainda conta com assessoria de bancos fazendo isso. Mesma coisa em fusões e aquisições. A assessoria que o banco presta é muito valiosa. Tá?
percepção, na avaliação, na estratégia de negociação, na condução de um processo, em geral, que pode ser... Fusões e aquisições é um termo amplo, que ele abarca desde operações de vendas de empresas, tá? Onde você tem todo um processo, como ele também abarca fusões, ou seja, onde, na realidade, duas empresas se juntam. E a gente tem um papel muito importante como intermediário nessa negociação, com o assessoramento de cada uma das partes para ver como melhor conduzir o processo, que eu sempre digo que numa empresa que quer fazer uma venda, que quer se vender, é fundamental ela ter um processo organizado e competitivo, que é daí que você vai maximizar o valor da sua empresa. E o banco tem essa, digamos, essa sensibilidade e essa experiência de como fazer isso da melhor forma. E o senhor compartilhou com a gente, né, os principais IPOs da Renner, da Localiza. Quais foram os principais processos de fusões e aquisições que o senhor participou? Participei de muitos, né? Então eu falei BMF Bovespa, a venda da Amil, a fusão da Satipel com a Duratex, que acabou formando a Dexco, enfim, tem um número grande aí de operações nas quais eu me envolvi. A gente gostaria de saber da sua experiência no setor cultural, né? Então, a gente gostaria que o senhor contasse para a gente a sua relação com o setor, quando iniciou o seu interesse e quais são suas responsabilidades enquanto conselheiro de fundações nacionais e internacionais do setor da cultura. Eu sempre tive uma paixão pela arte. Minha avó era crítica de arte, minha avó paterna era crítica de arte. Então é uma coisa meio visceral, entendeu? Não foi uma coisa que estava dentro de mim, esse interesse, e sempre aconteceu. E aí, graças a Deus, à medida que eu fui progredindo profissionalmente, eu também fui podendo me envolver mais e formar uma coleção de arte brasileira contemporânea importante e também participar de instituições culturais. Então, eu comecei, a primeira instituição que eu participei foi na diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo, a convite da Milu Vilela, lá em 97. Tá? E a partir daí, eu me envolvi em outras instituições globais, como o Conselho Internacional do Museu de Arte Moderna de Nova York, do MoMA, o Conselho Internacional da Tate Modern em Londres, e nesses envolvimentos, e aí entrei para o Conselho da Bienal em 2009, e em 2018 fui eleito presidente da Bienal, cumpri dois mandatos, e eu acho que assim, o meu principal... E essas funções todas não eram funções executivas, eram funções de cargos não executivos, não remunerados. E eu acho que o meu interesse, principalmente nas instituições externas, é abrir o olhar do mundo para a produção artística brasileira, que eu acho que é de grande qualidade e precisa ser mais conhecida. O Sul, né, se você olhar para o globo terrestre, o Sul é pouco relevante. Então, assim, atrair os olhares para o Sul, eu acho que é uma coisa que me estimula. E agora a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa. A gente gostaria que o senhor compartilhasse de forma geral, assim, histórias marcantes ou momentos que podem ser profissionais ou pessoais que tiveram um impacto na sua carreira, assim, que foram coisas importantes para o senhor ter vivido, para além dos IPOs, das aquisições e das fusões, experiências mais pessoais. Assim. Olha, sem dúvida, eu acho que o encontro com a minha mulher, com quem eu estou casado há 36 anos,
38 anos, 40 anos desde namoro, 42, e o nascimento dos meus 3 filhos foram momentos super especiais na minha vida. Quer dizer, assim, poder ter formado essa família que é tão unida, com tanto amor, foi uma coisa importante. Eu acho que ao longo da minha carreira eu enfrentei vários desafios, momentos difíceis, de estresse, etc. E eu acho que a presença desse núcleo familiar, a presença dessa companheira que está ao teu lado para o que der, o que vier, foram fundamentais para a minha vida. E para o senhor, qual é a importância da preservação e da divulgação das memórias do mercado de capitais, que é isso que a gente está fazendo aqui, que é o que o museu faz? Olha, eu acho fundamental. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho que toda grande instituição deveria fazer, que é preservar a sua memória, criar um registro da sua memória. E, por exemplo, na Fundação Bienal, a gente está buscando fazer isso. Fizemos um filme que vai ser divulgado. E em outras instituições, eu acho que isso também é muito importante, porque as pessoas passam, as pessoas vão embora, e com elas vai um monte de história, um monte de conhecimento que não está mais, enfim, que você não recupera. Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa, e eu acho que esse acervo que vocês estão criando vai ser muito valioso no futuro. Perfeito. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação e as suas contribuições para o programa de História Oral. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite.